Olá! Hoje estamos completando 1 ano de Papo de Valor. Por aqui passaram muitas histórias. Até agora foram 25 episódios voltados a cooperativismo, economia local, empreendedorismo e carreira. E esses assuntos são todos conectados com o nosso propósito de construir juntos uma sociedade mais próspera. Vamos relembrar esses assuntos? Vem com a gente! A gente precisa praticar, viver, como tu própria falou mesmo. Então, como é que tu faz isso lá na tua casa? Leite, perfeito. Isso tem que estar presente, né? Olhar o que a gente ganha, o que a gente gasta, no que a gente gasta, quanto a gente consegue guardar por mês, seja para uma reserva de emergência, seja para realizar uma viagem, enfim. Então, a gente conversa muito sobre isso. E tu trouxe a questão do Enzo, né? A gente conversa com ele sobre dinheiro, porque às vezes criança vê e quer comprar tudo, né? Filho, isso não pode, isso é caro, isso a mamãe não tem dinheiro. Ele pergunta, mãe, tá, e quando eu posso ganhar isso? Filho, depende, a gente tem que guardar um valor todo mês para comprar. Mãe, e o que eu tenho no cofre? Ele guarda as moedinhas. Eu tenho muito dinheiro, ainda ele não tem a percepção do quanto é dinheiro, porque para ele a quantidade de moedas é dinheiro. Tá pesado o cofrinho. Tá pesado. Mãe, mas eu tenho muito dinheiro, vamos comprar com o meu dinheiro. Filho, olha, o teu dinheiro dá para comprar isso e isso, mas vamos guardar para outra coisa. Então é importante a gente ter isso no diálogo desde pequeno com as crianças, né, Leti? E isso não pode ser uma coisa engessada, também uma coisa amassante, isso tem que se tornar natural, tá no dia a dia. A gente conversar sobre isso para ter o controle financeiro, né? O Sicredi quer atender as pessoas aonde elas estão, como elas querem ser atendidas no momento que elas precisam, no momento que faz sentido para elas. E o Sicredi acredita muito no relacionamento. E esse relacionamento, ele existe no ambiente físico, mas ele existe também em outros canais, em outros ambientes. Tanto é que nós acreditamos tanto que ano passado, né, nós revisitamos o nosso modelo de relacionamento, né, e por muitas vezes a gente olhava como é que o sistema financeiro está trabalhando, né, e a gente percebeu que a gente não pode olhar como é que o sistema financeiro está se posicionando, como é que o sistema financeiro está trabalhando. A gente tem que olhar aquilo que faz sentido para o nosso associado, aquilo que faz sentido para as nossas comunidades. É possível começar com pouco. Eu, na época, era estudante, não sobrava tanto recurso, mas eu adquiri o hábito. Então, o hábito ali de todo mês, sobrou 50, sobrou 30, sobrou 100 reais, alocar. Então, de início, eu comecei mesmo na renda fixa. É o normal, todo mundo começa fazendo uma poupança, depois uma renda fixa e vai subindo alguns degraus. E sempre lembrando que todos os produtos têm lugar na carteira de todos os investidores. Então, mesmo hoje investindo um pouquinho mais em renda variável, eu não deixo de ter os outros produtos, porque a gente entende sobre diversificação de carteira, a gente estuda muito isso e cada vez se comprova mais que é necessário. Então, acho que um ponto principal foi o hábito de começar ali e todos os meses estar investindo. Olhando para o longo prazo, na equação ali dos juros compostos, a única variável que é exponencial é o tempo. Então, como a gente tem o tempo, né, a nosso favor, por que não jogar com ele? O cooperativismo de crédito, ele deixa o resultado aqui, através do reinvestimento na própria cooperativa, que é a do associado, através dos investimentos e distribuição de resultado, juros pagos no capital do associado, que é a participação dele junto à empresa, liberação direta de recursos do resultado em aplicação financeira ou em cota capital, quer dizer, a pessoa participa. E ela participa de acordo com o movimento dela. Essa é uma característica bastante contundente dessa geração Z, né, que são os nascidos entre 1990 até 2010, 2015. E é uma geração que já nasceu conectada. É uma geração que já está imersa na conexão, que está imersa na transformação digital também, sobretudo, mas que, acima de tudo, busca outra relação com o trabalho. Busca outro tipo de relacionamento e de aproximação com o trabalho, que é, de fato, atuar em algo que faça sentido, que gere propósito, que gere conexão e que o colaborador ele possa ver sentido no seu trabalho. E hoje o Sicredi proporciona isso. Então, nós temos aí muitos jovens, a maioria dos nossos colaboradores recentes que ingressaram nos últimos 2 anos, 3 anos, são jovens dessa faixa etária e permanecem conosco, porque conseguem perceber que no Sicredi é possível colocar essa vontade, essa intenção, esse desejo em relação ao trabalho, materializando dentro da nossa atuação hoje no Sicredi na comunidade. Então,
é um lugar muito bacana para que as pessoas possam se desenvolver e crescer ficando no Sicredi. O autoconhecimento é quanto mais o profissional e a pessoa, ela se conhece. E isso, às vezes, eu me descubro ao longo da caminhada, eu me descubro na minha formação, que eu escolhi como formação para mim poder trabalhar e ter as minhas inserções no mercado. Em alguns momentos eu descubro isso em terapia, num processo de coaching. Nem todas as pessoas, às vezes, têm essa descoberta, né? O que nós trabalhamos muito no Sicredi e olhando também os diálogos que a gente faz de carreira aí nas universidades, em outros meios, é que cada um possa ter esta descoberta. Porque quando eu sei qual é o meu diferencial, a minha fortaleza, aquilo que realmente eu faço, que eu gosto, que eu vou colocar energia, eu consigo ter uma maior satisfação no ambiente de trabalho, eu consigo ter mais leveza, eu consigo ser mais produtivo se eu tenho uma identificação com a minha vocação, se eu tenho uma satisfação naquilo que eu faço. E aí as minhas escolhas de carreira, de formação, de cursos, elas ficam mais fáceis de eu fazer as escolhas, se eu tenho uma missão mais clara. A gente não precisa saber tudo, nós nunca vamos saber tudo, mas a gente tem que ter a humildade e estar disposto a aprender. Né? A proatividade, né, são características, assim, tanto a humildade como a proatividade, para que a gente possa dar o primeiro passo. E a ansiedade que o jovem tem, muitas vezes, troca aí os pés pelas mãos e talvez seja algo que a gente tem que controlar. Mas é difícil, são jovens, Sim. querem crescer, querem se desenvolver. Mas, assim, cada passo de cada vez, né, a gente tem que saber que para que a gente chegue lá em cima existe uma escadaria, né, e a gente vai de degrau em degrau. Falta de educação financeira é uma realidade preocupante. Então, os jovens não gostam muito de falar. O jovem começa a sua vida financeira já com cartão de crédito, né, e já começa a gastar, e já vem gastos e festas e tudo mais. Não se preocupa em como que eu vou gerir meu dinheiro. Então, aí que criou essa temática. Poxa, vamos conversar, vamos sentar aqui. Cara, quanto que tu ganha? Né? Como que a gente pode fazer essa separação? Bah, Pedro, me sobra R$10. Cara, com R$10 tu já pode começar a criar tua reserva de emergência. Já começou a pensar na tua aposentadoria lá na frente? Mas, Pedro, eu recém tenho 18, 20 anos. Mas tu já tem que pensar sobre isso. Se nós formos falar do nosso negócio de forma fria, nós compramos e vendemos dinheiro. Esse é o nosso negócio. Se for, tá escrito lá e tal. O nosso negócio, especificamente como cooperativa de crédito, ele vai muito além disso. Nós construímos relações. Nós nos tornamos muito íntimos dos nossos associados. A partir dessa aproximação, nós entendemos qual é a nossa responsabilidade na vida dessas pessoas. O dinheiro tem esse poder. Ou ele nos promove, ou ele às vezes nos dificulta muito as nossas vidas. Quando ele dificulta, ele mexe inclusive com a nossa saúde. Bom, a partir de quando eu consigo enxergar isso desta forma, eu como gerente de contas de um associado, eu entendo como é grande a minha responsabilidade para com aquela pessoa que está confiando as suas informações comigo. Dentre os diferentes públicos, dentre os diferentes gestores de carteira, isso está cada dia mais claro para nós. A partir do momento em que eu consigo mudar a minha lente como instituição financeira e verificar o quanto eu posso fazer parte da vida das pessoas, é muito grande isso, Letícia. Sobre economizar, eu acredito que são essas pequenas atitudes do dia a dia. Eu vou no mercado, se eu tenho um produto que me atende, eu economizo na compra daquele produto, não preciso comprar a novidade ou a embalagem maior, porque lá na porcentagem leve 200 gramas grátis, mas daí tu compra uma embalagem do triplo do tamanho que tu precisa, porque tu ganha 200 gramas, mas na verdade tu ia gastar 8, tu gastou 15. Teve uma pequena diminuição lá no valor final do grama, mas na compra completa, a empresa que fez essa artimanha de marketing aí, ela conseguiu fazer tu aumentar o teu ticket médio. Tu ia comprar um produto que já ia te atender, digamos, numa embalagem de 800 gramas, tu levou 2 quilos porque ela te prometeu 200 gramas grátis. Então isso é um erro e acredito que no dia a dia aí que a gente economiza, comprando, fazendo aquela compra ciente, né? O poupar, eu acredito que seja aquele hábito mensal
de ter aquela pequena reserva. Eu acredito que a gente vai mês a mês fazendo a nossa divisão das nossas despesas e a gente separa um pouquinho aquilo que a gente vai guardar, que a gente não vai gastar de imediato. E eu acredito que o investir já seria vendo numa visão de futuro. A gente alocar recursos, estudar formas de a gente ter no futuro o investimento para nos gerar uma renda passiva, provavelmente comprar um imóvel, transformar alguma coisa, algum recurso que a gente tem mensal, uma pequena, digamos, de poupanças em poupanças, né? Poupando todo mês, chegar num resultado no futuro maior. Eu acredito que isso seja o investimento. A partir do momento que a minha poupança, ou que eu fui guardando durante o período, transforme-se em uma renda passiva, em um patrimônio realizado. Então, eu acredito que são as três, não sei se para ti, mas para mim são as três formas que tu me trouxe, que seria o economizar, o poupar e o investir. Quando você é funcionário de uma empresa, né, você recebe o seu salário, você sabe qual é a sua renda, né? Você tira o recibo de salário, está lá a sua renda, você entende que essa é a tua renda, né? Agora, quando você abre o seu negócio e você fatura, né, o entendimento e o conceito é um pouquinho diferente, porque faturamento é tudo aquilo que entra de receita para você. É diferente do lucro, né, do resultado que você tem, né? Em cima deste lucro, aí sim que você vai olhar qual é o valor que você vai retirar, né, do Prolabore. Porque né? aí gera uma confusão, né? E sempre eu observava muito isso quando a gente perguntava, tá, quanto que é o seu faturamento? Mas eu tô faturando 100 mil por mês, por exemplo. Mas ia olhar o lucro lá, era 10, 15 mil de lucro. Né? E aí que gera confusão, porque está baseado em cima daquele faturamento. E aí faz as contas e investimentos baseado naquilo ali, né? A participação do associado na Assembleia faz isso. Sim, ele além de ajudar a decidir o que está acontecendo na cooperativa, ele conhece melhor a cooperativa. Ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que a cooperativa, como ela atuou na sua comunidade, quais são as ações sociais que ela faz, aonde ela ajuda nas comunidades. Por vezes ele está lá num hospital, tendo um atendimento, tem um equipamento que ele está usando lá numa necessidade médica que ele tem, ou está num espaço melhor do hospital, e ele não se dá em conta que ele ajudou a fazer aquilo. Como ajudou a fazer aquilo? Sim, porque nesse ciclo virtuoso, no momento que ele fez negócios com a cooperativa, além dele ter vantagens com preços e qualidade por serviço, esse negócio gerou um resultado na cooperativa. E esse resultado, ele volta para o associado e para a comunidade. E uma das formas de retornar para a comunidade, por exemplo, entre outras, tem mais, é o Fundo Social. E o Fundo Social é investido em várias ações de educação na comunidade. Lá em 2000, quando entrou a pandemia, todo o Fundo Social foi investido nos hospitais da região. E assim a gente pode achar vários exemplos. Então, por isso que essa participação do associado, ela é vital. Porque ela exerce o direito dele, mas amplia a visão dele, amplia a participação, e ele percebe que fazer bons negócios não é só bom para ele, é bom para a comunidade. Se é bom para a comunidade que ele está fica melhor. Se a comunidade que ele está é melhor, ele também tem melhores negócios. Aí é esse ciclo virtuoso. Está tudo interligado, né? No momento que financeiramente é só um reflexo do que está acontecendo dentro de ti. Então, quando a gente diz que literalmente Capra é um físico quântico, que ele diz: nós literalmente somos um ecossistema que está tudo interligado. A Mirelle vai falar de nutrição, não tem como ela não falar de emocional. Nós, o Sicredi, vai falar de educação financeira, não tem como tu não olhar para dentro de casa, para a realidade daquelas pessoas, para o emocional. O porquê que desencadeou nisso? Porque tudo que tá dodóizinho desencadeou de algum lugar, né? Então, para nós estarmos bem, completos, satisfeitos, não é aquela felicidade eufórica, mas a harmonia da vida, ela tem que estar coerente com tudo. Isso inclui educação financeira, corpo, mente, saúde. Então, olhar para todas essas áreas e deixar elas em equilíbrio, né? E quando a gente fala do cashback, a gente ainda precisa lembrar do modelo do próprio cooperativismo, né? Porque, em termos práticos, o cashback é uma expressão que traduz uma relação onde a empresa que é promotora daquele determinado serviço, ela devolve uma parte, um determinado percentual, um determinado bônus, uma bonificação pelo usuário consumir aquele determinado serviço. Em termos de mercado é isso.
o cooperativismo ele já nasce sendo cashback ou tendo cashback há 120 anos, né? A Sicredi União nos seus 110 anos, né? Porque justamente o modelo de distribuição de sobra que ela estabelece a cada ano é uma forma de cashback, porque ela devolve proporcional aos negócios que o associado faz na cooperativa, já no seu processo de distribuição de resultado, uma forma de viabilizar cashback. Mas para dar ainda mais visibilidade e ainda mais condição do associado ter uma materialidade pontual, isso no dia a dia, dentro do Juntos ele tem uma quarta opção, que é ele poder fazer uso então do cashback, ou melhor, numa versão então mais aportuguesada aqui, convertendo essa pontuação do Juntos, que eventualmente ele não queira resgatar em brindes, ele não queira doar ou destinar para alguma entidade sem fins lucrativos no seu município, ele não quer doar ou destinar para algum familiar, algum conhecido, ele tem a quarta opção, que é converter isso em poupança. Ou seja, a pontuação que ele acumula dentro do Juntos, aí ele tem uma outra proporção, ele converte essa pontuação recebendo um crédito em caderneta de poupança. O Fundo Social, ele faz parte do propósito da cooperativa, né? E a gente tem a missão da cooperativa nossa, que é valorizar relacionamento, promover a comunidade como um todo. E o Fundo Social é uma forma da gente poder ver na prática como isso funciona. Porque por ser cooperativa, a gente sempre fala que a cooperativa cresce, o associado cresce junto, né? O associado que faz suas movimentações financeiras com a cooperativa, gera um resultado para a cooperativa e para o próprio associado. Mas como é que ele pode estar ajudando na comunidade? Eu não preciso participar de alguma entidade para promover algo na comunidade, de fazer trabalho voluntário. Eu posso estar ajudando a comunidade, né? Fazendo minha movimentação financeira com o Sicredi, porque isso vai repercutir no Fundo Social. E daí eu acho que é bacana a gente explicar como é que funciona isso, porque realmente é um aporte financeiro que a cooperativa faz para poder apoiar projetos que a gente vai ver aqui são voltados à educação, a meio ambiente, me ajuda, educação, meio ambiente, segurança, saúde, cultura. Então a gente pode promover vários movimentos simplesmente fazendo o quê? Trazendo a minha necessidade financeira para dentro da cooperativa. O quanto o Fundo Social tem gerado de protagonismo dentro das entidades, das lideranças, o olhar coletivo. Então eu trago aqui até o exemplo do município de Tucunduva, que é onde eu estou agora, desde 2020. Todo o recurso foi destinado, na época da pandemia, por exemplo, para o hospital. Então, quem diria que aquele projeto que foi beneficiado o hospital de reformar a canalização, por exemplo, de oxigênio, que salvaria vidas na época da pandemia, né? Também tem despertado entidades que hoje não tinham ainda uma personalidade jurídica, criaram um estatuto, se organizaram. Então, o quanto isso tem provocado de um movimento positivo para que as entidades tirem projetos, tirem sonhos da gaveta e tornam realidade e vão impactar positivamente quantas pessoas dentro dos nossos municípios, né? Fazer uma feira, ela tem um impacto muito grande na sociedade, porque assim, ela mexe primeiro com o desenvolvimento econômico dela. Tá? Muitas vezes as pessoas acabam nem conhecendo as próprias empresas que tem dentro da cidade, o que elas têm a oferecer. Então ela permite que as pessoas enxerguem dentro da feira aquilo que elas não estão conseguindo ver, permite que uma cadeia produtiva se movimente. Eu costumo dizer que é o seguinte: não é só quem está expondo na feira que está ganhando. É o posto de combustível, é a gráfica, é a padaria, é o mercado, porque movimenta muito. A hotelaria. Pô, tu vê um monte de gente hoje. Gráfica, tu quer imprimir material na gráfica, hoje não tem mais esse tempo, porque tu imprimindo material para feira. Pô, então não é só quem está lá expondo. Tem muita coisa que movimenta nessa cadeia econômica. Mas permite o quê? A gente debater muita coisa também. Para onde é que o nosso município está indo? Por exemplo, agora nessa edição que a gente tem na quinta-feira, o Marcelo Lopes, o presidente da Associação Brasileira de Criadores de Suínos, vem de Brasília para falar com os produtores da maior cadeia de produção de suínos do estado, que é Santo Cristo. Mas o que está movimentando? Está movimentando gente de Nova Candelária, de Salvador das Missões, São Pedro Butiá, movimenta toda a região, porque suinocultura é um tema importante da nossa região. Assim como o leite, a gente tem no sábado de manhã um evento também muito grande sobre o leite. Então a feira, ela desperta essa movimentação para onde é que nós estamos indo, o que nós temos hoje e o que se foi feito até hoje, de certo, que a gente pode continuar replicando,
mas com um olhar muito para frente. Então a feira, ela tem esse poder de abrir os olhos. Ela chacoalha as pessoas, olha, está acontecendo isso, vai ter essa discussão, vai ter esse tema que estamos debatendo lá. Eu vou entrar na suinocultura, não vou empreender na suinocultura, vou ampliar minha bacia leiteira, não vou ampliar, vou aumentar minha indústria, não vou aumentar. Então, eu enxergo que a feira ela proporciona esse debate ao ponto de fazer que as pessoas enxerguem as marcas, as empresas também se preparam para isso, para fazer com que elas sejam reconhecidas e gerem negócios, né? Então, a gente vê as feiras sempre com volumes milionários, né, de negócios. Só que eu digo que a gente não consegue quantificar isso. E tem muito negócio que acontece 1 ano depois, 6 meses depois, que já foram projetados na feira, que foram iniciados lá, que as pessoas já começaram a conversar lá. Então a feira tem esse poder de proporcionar um ambiente de negócios, mas que visa também mostrar o que é a evidência de Santo Cristo e para a região inteira. O que é uma feira, né? É você organizar um ambiente de pessoas que queiram mostrar e vender algumas coisas e, por outro lado, você proporcionar que o público venha até eles. Então, é um encontro de pessoas que expõem, tanto para comércio, tanto como para mostrar inovações, que são negócios que às vezes não são fechados no momento, mas são justamente por ser esse o nome, exposição, né? Algumas coisas acontecem e são fechadas dentro do próprio percurso dos 10 dias, mas muitas coisas acabam acontecendo na sequência, depois. Nós estamos sim conhecendo aqui a região sul capixaba, nós estamos identificando quais as necessidades que existem aqui, mas tem muitas coisas que o Sicredi já faz em outras regiões que a gente pode trazer para cá. Nós falávamos agora há pouco do agro, né? O Sicredi é a segunda instituição financeira que mais empresta crédito rural no Brasil. E a gente percebe claramente que aqui existe uma oportunidade, existe uma necessidade do produtor rural dele ter esse apoio mais consistente. Tanto é que a gente está se inserindo, estamos contratando inclusive gestores do agronegócio para poder apoiar o produtor rural. Existem as ferramentas de crédito hoje para isso, né, Leti? Para a gente realizar nossos sonhos. Eu preciso de um carro, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de uma reforma. E aí, quando a gente traz esse assunto para a educação financeira, as pessoas às vezes ficam, nossa, mas agora o Sicredi está vindo aqui falar de que uma operação de crédito não é bom, ou de que eu devo fazer, ou de que eu não devo. O que eles estão querendo me dizer com isso? As operações de crédito são muito boas, contanto que a pessoa entenda que isso cabe no seu orçamento, que ela precisa disso naquele momento, que ela entende a taxa de juros, que ela entende, às vezes, que está contratando uma taxa de juros que pode variar conforme a Selic. Nós tivemos agora, né, recentemente, um aumento bastante significativo da Selic, então, sim, parcelas subiram bastante. O quanto isso coube no orçamento das pessoas ou não. Então, o importante é analisar a longo prazo. Eu vou fazer um crédito de 120 meses. Bom, o que vai acontecer com a nossa economia em 10 anos? Como você vai estar daqui a 10 anos? Você vai mantendo isso no teu orçamento? Então, é importante entender isso a longo prazo também, né? Orientou a cortar o cartão, não tem mais como usar. Tem ou não tem? Na compra via internet, eu preciso do cartão inteiro para fazer compra? Não precisa, porque está o número ali e atrás tem a chave lá. E aí nós temos uma dica interessante para quem faz compras na internet, né? Quem tem o aplicativo do Sicredi ou da sua instituição financeira, que seja outra, pode entrar no aplicativo e consultar o seu cartão virtual. Use o cartão virtual para a sua compra. Além de, a outra dica, não deixe o cartão salvo nos sites de compra. E quando você não estiver usando o seu cartão virtual, você pode deixar ele bloqueado. Você libera ele somente na hora da compra, depois você bloqueia ele de novo por segurança. Assim você também aumenta o nível de segurança dos seus dados financeiros e pessoais. O Dia C, então, ele começou lá em 2009, em Minas Gerais, numa cooperativa lá do estado de Minas Gerais, aonde eles começaram a exercer, através do cooperativismo e intercooperação entre as cooperativas, trabalho voluntário nas comunidades. E isso começou a se intensificar de uma forma que o estado inteiro, no outro ano, começou a fazer, né? E lá em 2015, então, se espalhou por todo o Brasil. Hoje, ele está dentro da OCB, que é o órgão que rege as cooperativas hoje no Brasil.
e todas as cidades do Brasil, no primeiro sábado de julho, comemoram então o Dia de Cooperar, que é um dia totalmente do voluntariado, onde a gente se reúne com os times das cooperativas e outras cooperativas fazendo uma grande parceria de intercooperação em prol das comunidades onde a gente atua, né, Leti? É a oportunidade, assim, de tu fazer alguma atividade, né, em prol do outro. E, no caso, esse dia primeiro, né, que vai ser essa integração com as cooperativas, é muito legal, porque mostra que o cooperativismo, ele é isso, né, ele é cooperar, né, tanto entre as cooperativas, né. Então, eu como associado, eu vou lá participar, eu vou ter contato com outras cooperativas que também procuram fazer esse tipo de ação, né. Então, essa leitura de nós ser mais leve, ser mais transparente, mais próximo, isso vai nos fazer ocupar esse espaço hoje que os bancos tradicionais estão ocupando, porque eles sempre vão olhar para o lucro. E nós, o lucro nosso, que é o resultado, que é as sobras, é uma parte do nosso trabalho. Quando você fala em missão, visão, quando você fala em valores, quando você fala em norteadores, você fala em pilares, em propósito, em atributos, é cooperativismo, não é banco, né? E isso nos fortalece. É um modelo que está ganhando espaço. Se nós olharmos para os Estados Unidos, que é um país bastante capitalista, lá tem muito mais cooperativas de crédito do que no Brasil. Então, claro que nós estamos aí há 120 anos, tem muito para se fazer, mas dá para nós dar um pouco mais de velocidade nesse cooperativismo, com certeza. Plano Safra é todo o agronegócio, né? Ele se movimenta em planos safras de julho deste ano até junho do ano que vem. Essa é a janela de atuação de cada plano safra. Por isso que a gente fala em plano safra 2023, 2024. Então pega esse segundo semestre e o próximo semestre do ano de 2024. Mas ele inicia por medidas do governo, né, disponibilidade de recurso do governo, com taxas reduzidas para fomentar o agronegócio. Então esse é o primeiro passo dentro de um plano safra. Isso aconteceu recentemente e a partir desse movimento do governo, os responsáveis por levar os recursos até os associados, até os agricultores, são os entes financeiros, inclusive a Sicredi União, né, que leva o recurso para o agricultor, com taxas reduzidas, então, em relação à taxa básica de juros do país. Esse é o Plano Safra. Lógico, ele é muito maior, né? Ele traz um detalhamento em relação a quais linhas são financiáveis, que tipos de financiamento é possível estender aos agricultores. Quando a gente pensa num ciclo de trabalho, né, nos próximos anos, naquilo que nós vamos fazer enquanto cooperativa, né, para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, olhando para um planejamento estratégico, nós precisamos também olhar para o nosso time interno, para a formação do nosso quadro de pessoas, para poder estarem preparadas justamente para servir, para conseguir contribuir e fazer a diferença dentro da sociedade. E aí, Letícia, isso começa desde a busca por talentos. Isso começa olhar para fora, olhar para o mercado, né? Pessoas que possam ter essa aderência à nossa cultura, aquilo que realmente o Sicredi valoriza, aquilo que nós entendemos que possa fazer a diferença para as pessoas. Então, desde o processo de busca de talentos, aí nós estamos falando do processo de recrutamento e seleção. Aqui dentro do Sicredi nós chamamos isso de atração e captação, na medida em que nós vamos ao mercado, né, buscar essas pessoas, atrair essas pessoas para poder trabalhar junto conosco. Então, todo um processo seletivo envolvido, com vários critérios, né, com várias etapas, né, com às vezes até as pessoas, os candidatos em alguns momentos até nos perguntam, né, tá, mas tem mais uma etapa de seleção? Tem mais uma etapa. Então, a gente faz inúmeras etapas justamente para garantir que na medida em que ele entre, realmente ele possa ter uma carreira sólida aqui dentro, possa construir o seu futuro aqui conosco. Depois que ele entra, Letícia, nós temos todo um processo de formação dessas pessoas. Então, que nós chamamos de educação corporativa, onde entra todo um processo de aculturamento ao que é o Sicredi, ao que é o cooperativismo, ao mercado financeiro, aquilo que são as nossas competências, o nosso modelo de negócios, os nossos produtos e serviços. Então, ele recebe toda uma carga, né, de informações e se prepara para conseguir, então, atender
o nosso associado da melhor forma. Junto com a educação corporativa, nós temos, né, competências, nós temos gestão do desempenho, né, nós temos dentro um modelo de gestão que dá para o nosso colaborador a clareza de qual é o comportamento esperado, qual é a expectativa que a cooperativa tem lá no dia a dia com a função dele, independente da posição que ele vai exercer aqui dentro. Hoje o mercado trabalha com o termo lifelong learning, que é aprendizado para a vida inteira, porque a todo momento nós estamos sendo aprendizes, nós estamos na cadeira do aprendiz. E aqui internamente a gente fala dessa aprendizagem contínua, né? Essa aprendizagem que acontece a todo momento. Então eu preciso empilhar certificados, eu preciso então fazer várias formações. Se isso fazer sentido para aquilo que você entrega no dia a dia. Se isso fazer sentido para você, se você ver aderência também com a tua prática. Porque não adianta a gente começar a fazer várias certificações e não ter conexões, uma entre a outra, né? Então, essa aprendizagem contínua ele está acontecendo agora, inclusive, né? Nesta experiência de estar aqui num processo de gravação, né? Ao vivo, enfim, de estar conversando sobre temas importantes. Está gerando aprendizado. Então, em que momentos que eu me coloco em aprendizado? E isso faz com que a gente saia da zona de conforto. Então, que outras experiências eu vou buscar, e não só no Sicredi. A gente fala que aprendizado e desenvolvimento de comportamentos, competências, é também olhar para fora. Então, quanto que eu me envolvo na comunidade, né? Quanto que a gente tem aí de oportunidades de voluntariado, por exemplo, que gera inúmeros aprendizados. Então, essa competência ela é muito atual e ela não vale apenas para o Sicredi, é uma competência que o mercado tem requerido muito dos profissionais. A feira hoje, com esses 608 expositores, contempla todos os segmentos que nós temos hoje dentro da nossa economia. Então, desde a indústria, comércio, prestadores de serviço, né, tanto com as instituições, universidades, associações aqui dentro, né? Então nós temos todas as áreas que contemplam, né, todos os segmentos, claro, com algumas específicas, como a gente falou, que é o foco, que é a origem do Hortigranjeiros, que é o pavilhão das agroindústrias. Nós temos os pontos de alimentação espalhados pelo parque, com uma área gastronômica também, procurando atender a expectativa do público visitante. O segmento externo também, principalmente voltado ao agro, né, ao agronegócio, né, com expositores. Temos o espaço lá do cooperativismo, que é um espaço permanente também, com exposição do gado leiteiro, né, através das cooperativas, também duas cooperativas, Coopermil e Cotri-Rosa. Então são diversos os setores com atrações, o palco cultural com atrações artísticas, tudo isso de forma gratuita. O nosso objetivo sempre foi trazer conteúdos que contribuam com a nossa sociedade. Chegou a hora de pensarmos juntos o que vamos conversar aqui. Tragam suas sugestões, coloquem nos comentários aí para os próximos episódios do Papo de Valor.